Olá, meninas! Bem-vindas ao Mame a Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre a amamentação, né? A amamentação de uma forma bem prática e prazerosa. Eu sou a Renata Bessa e o tema de hoje vai ser, na prática, como retirar, armazenar e oferecer o leite materno. A nossa vida prática, ela exige muito da gente, né? Não só para a gente cuidar do bebê, levar a nossa rotina, nossos cuidados, rotina às vezes com outro filho, mas também até às vezes, né, com retorno ao trabalho, coisa e tal. A amamentação exclusiva e aquela amamentação de livre demanda, ela não é fácil. A gente sabe que é gostosa, vale a pena, mas definitivamente não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Mas com organização tudo dá certo. Então, a gente precisa aprender quais são as formas de você conseguir ter esse leite materno guardado para quando você precisar ou sair, se você for voltar ao trabalho, para qualquer coisa da vida, gente. Até um dia que você queira dormir mais, quiser deixar com o pai do bebê, quiser deixar com a avó, você quer sair, quer fazer uma unha, quer, sei lá, viver, tomar um café com uma amiga, coisas da vida, quer ir no cinema com o maridão, quer dizer, várias coisas podem acontecer e pode ser extremamente necessário que você aprenda a retirar o leite e deixar ele conservado para ser oferecido por outra pessoa para o bebê. Mesmo para as mães que que retornam ao trabalho, é possível sim que elas consigam manter a amamentação do bebê única e exclusivamente com leite materno até os 6 meses, e depois dos 6 meses, mesmo que eles já tenham feito a introdução alimentar, já com a frutinha, papinha, etc e tal, que você continue todas as refeições que for leite, que esse leite seja materno e não uma fórmula artificial, que é feito de leite de vaca, etc e tal. Então, assim, é possível, mesmo para mães que trabalham o dia inteiro, voltar, trabalhar o dia inteiro e continuar amamentando seus filhos. Então, a gente vai aprender primeiro como fazer, né, como conciliar tudo isso. Como iniciar a retirada do leite materno. Então, você pode fazer de 3 formas. A retirada manual, suas mãos limpinhas com esse tal, você apoia e faz a retirada manual desse leite, fazendo simplesmente aquele movimento de como se fosse espremendo para fora, entendeu? Ele não precisa escorregar as mãos, é só pegar na areola e apertar um pouquinho e aos pouquinhos ele vai saindo pequenos jatos. Algumas mães se adaptam muito bem com essa técnica de ordenha feita por elas mesmas, sem utilização de nenhum tipo de bombinha, nem bombinha manual, nem elétrica. Eu, pessoalmente, prefiro a bombinha elétrica, mas vamos falar de todas. Então, assim, vamos lá. Você tem as 3 opções. Então, a retirada manual, que é essa que a mãe mesmo pega com as suas mãozinhas, vai lá, mãozinhas limpinhas, seio limpinho, ela vai lá, faz o movimento de como se estivesse espremendo mesmo a areola para ejetar esse leite. Então, não faz o movimento de escorregar a mão não escorrega, ela simplesmente ejeta o leite e vai colocando no potinho. Tem mães que se adaptam muito bem, é ótimo, porque, tipo, a bombinha já está aqui, você já está tudo resolvido, não tem que comprar nada, etc e tal, só manter limpar bem as mãos antes de começar o processo. Tem também a bombinha manual, que nada mais é do que uma bombinha e você mesma vai apertando. Normalmente tem um precinho bem camarada, é fácil de encontrar nas farmácias, mas eu encontrei poucas pessoas que se adaptaram muito bem à bombinha manual, né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas, inclusive eu, me adaptei muito bem à bombinha elétrica. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas a bombinha elétrica, ela é mais cara, etc e tal. Eu acho que já foi uma coisa bem cara. Hoje em dia, né, tudo se compra pela internet. Hoje em dia, gente, tem uma maravilha que chama comprar produto usado. Tem um WhatsApp, grupo de WhatsApp de desapego de coisa de mãe, uma maravilha.
A minha bombinha, eu comprei a bombinha da Medela, ela é de um seio apenas por vez, e ela custou alguma coisa 250, 300 reais, acho que foi perto de 300 reais. Mas depois, assim, primeiro que ela já era de segunda mão. Eu comprei, né, de uma prima do meu marido, e depois disso ainda foi para uma amiga, para uma prima, para outra prima, para uma outra amiga. Então, assim, é um produto que mesmo que você gaste, vamos dizer, 300 reais para comprar um produto, vamos dizer, de segunda mão. Se você conserva direitinho, ao final da amamentação, se você não for ter outros filhos, né? Se você quiser, você pode vender, o preço de mercado é joia. Então, assim, eu não acho que o valor é um limitante para você ter uma bombinha. Deixa eu até mostrar a minha. É essa aqui, ó. Peraí. Deixa eu montar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. A minha é da Medela. Eu amo. Deixa eu colocar aqui. Ela tem a opção de usar com pilha. Deixa eu ver se dá para abrir aqui para vocês verem. Aqui coloca a pilha. Tá vendo? Pilha ou bateria? Deixa eu ver. Pilha. É porque eu quase não usei. Eu usava muito ligada na tomada, né? Ou então você pode conectar na tomada, dá certo também. Aqui ela conecta, deixa eu mostrar, aqui. E esta parte vai no seio. Deixa eu ver se dá pra ver. Sim. Então, assim, eu recomendo muito, porque ela tem um programinha de massagear primeiro, depois a de sucção. A sucção você consegue controlar, se você quer que puxa com mais força, com menos força. Então, assim, super recomendo. Então, bombinha elétrica não precisa necessariamente ser da Medela, não. Tem várias marcas. Se você der um Google, jogar no Mercado Livre, ou até outros sites também. Ou então grupo de WhatsApp, gente. O WhatsApp de desapego de coisa de mãe agora tá uma moda. Pode procurar saber. Se você ainda não faz parte de algum, faça parte, porque é uma boa coisa. Coisa de neném às vezes usa pouco tempo, as crianças crescem rápido e o fluxo é muito grande. Então é uma maravilha. Você pega, compra, pode comprar de segunda mão, é tranquilo, você esteriliza e tudo direitinho, e depois pode revender. Então, assim, você não vai ter um custo muito grande. Então, assim, as pessoas antigamente falavam, mas a bombinha elétrica é muito cara. Gente, acho que dá para todo mundo ter, entendeu? É muito mais barato do que vários itens que a gente compra para quarto de neném. Vai comprar um kit berço, é mais caro às vezes do que a bombinha elétrica. E hoje em dia eles nem recomendam mais o kit berço e etc e tal. Então, assim, outros itens, quem nunca, gente, mãe, depois comentem aqui, que mãe que nunca gastou dinheiro comprando alguma coisa para o filho, que não usou muito pouco. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pensamento prático sobre a maternidade. Um dos pensamentos práticos é, sim, vale a pena ter uma bombinha. Eu recomendo elétrica. O que mais que eu separei? Eu fiz um apanhado de coisas para não esquecer de contar tudo para vocês, porque são muitos detalhes que a gente vai falar. Então, uma outra coisa que eu esqueci também, além de comprar nesses grupos de desapegos, ou então, né, uma outra coisa que você pode fazer também com as bombinhas é alugar. Tem vários lugares que alugam itens para criança, desde cadeirão de alimentação, bebê conforto, etc. e tal, e eles também alugam a ordenhadeira. Então, se for o caso, vale a pena fazer uma cotação aí na sua região e ver quanto é que custa, porque dependendo do preço, vale a pena então alugar. Eu preferi comprar, e comprei de segunda mão, e depois, acho que quando eu não estiver mais utilizando, né, que eu não precisar mais, pode ser que eu venha vender, entendeu? Mas admito que depois de mim emprestei para várias pessoas, então assim, foi um uso de todas as amigas, todas as pessoas, as meninas próximas a mim, que foram tendo filho, à medida que uma foi liberando a ordenhadeira, eu fui passando para outra, entendeu? Então, assim, já passou por várias pessoas. Uma outra coisa também. Então, a única coisa que você tem que prestar atenção, principalmente na ordenhadeira elétrica, é esse negócio da graduação.
para ela não forçar demais. Então, por exemplo, aqui no da Medela, deixa eu mostrar, deixa eu ver, dá para ver? Aqui no da Medela, nesse aqui liga, ele tem um programa que é de massagem e um outro programa que, apertando aqui, ele é de sucção. E aqui você coloca para ele sugar mais suave e aqui para ele sugar com mais força. Então você vai ver. Eu sempre começo pelo mais suave e vou aumentando até eu achar a quantidade que eu acho que ficou legal. Eu acho que assim dá mais certo. Outra coisa. Quais são, então, os cuidados que você tem que ter na hora da ordenha? Antes de fazer a coleta, você precisa lavar bem as mãos, porque uma mão contaminada vai acabar contaminando o leite, não é uma boa. Então, assim, lavar direitinho, lembrar de lavar debaixo da unha, sabe aquela asepsia boa? Então, lavar a mão, pode lavar também o braço, pode ser uma boa coisa também. Você vai limpar os seios, né? Porque na hora que você limpa esse seio também diminui a contaminação, principalmente assim, se você for tirar, você não está em casa, não acabou de tomar banho, já suou, já fez mil coisas, vale a pena também limpar esse seio. Outra coisa que eles pedem é prender o cabelo. Então, pegou o cabelo, ó, prendidinha, básica. Eu, pessoalmente, uso o coque, que eu acho que dá mais certo para mim. Então, eu faço o coquezinho básico, prendo nele mesmo. Porque aí o quê? Para evitar cair cabelo, contaminar, etc e tal. Deixa eu lembrar que mais. Evitar falar em cima, principalmente se você estiver fazendo a sua ordenha com as mãos, né? Então, evitar falar para não ter contaminação naquele leite. Normalmente, na ordenhadeira, eu acho isso um pouco menos preocupante, porque uma vez que você coloca isso no seio, né? Você já não tem mais tanto contato. Ele vai daqui, né? E vai entrando, ele vai do seio, ele já vem por um caminho fechado e vai para o compartimento. Então, é mais de boa. Não tem tanto problema, mas se você está fazendo a coleta com as mãos, vale a pena tomar cuidado para não ficar falando em cima, ou usar aquelas máscarazinhas básicas, facinhas de comprar em farmácia, sabe aquelas tipo de dentista? Pode ser também porque evita que caia algum tipo de contaminação no leite, né? Então, todos os recipientes onde o leite vai ficar armazenado, eles têm que ser fervidos e esterilizados. Então, por exemplo, essa ordenhadeira aqui, ó, esse potinho, ele é assim fervido, ele desconecta, tá vendo? Abre. Esse é fervido. Todo esse compartimento aqui também, tudo isso é fervido. Isso aqui é retirado, tá vendo? Ele é retirado, é fervido. Quanto tempo que o negócio tem que ficar fervendo? Pelo menos 15 minutos depois que começa a levantar fervura. Outros potinhos, esse aqui, ó, é de plástico específico para leite do peito. Ele vinha no kit dele, né? Vinha com esse outro potinho aqui, que também é de plástico, da mesma coisa. Vem com espaço para colocar o dia que a pessoa retirou o leite, o horário, etc e tal. Ele vem com uma graduação também, tá vendo? Para saber a quantidade de ml que você retirou. Sempre ferver tudo de... Ai, deixa eu também... Peraí, 2 segundos. Ai, sempre que for ferver, ferver com a tampinha aberta, né? Deixar ferver tudo. Um outro potinho que você pode utilizar também, que é bem recomendado, é você utilizar um potinho. Esse aqui veio com a ordenhadeira, mas você pode também fazer com um potinho de Nescafé, sabe, pote de vidro? Você tira, o Nescafé ele é ótimo, porque ele tem uma tampa de plástico, ele tem um corpinho de vidro. Um outro produto também que tem uns potinhos que também é bom para você lavar, higienizar, ferver e fazer para coleta de leite materno, potinho de maionese. Sabe maionese com potinho de vidro, com tampa de plástico? Também. Acabou de comer a maionese, retirou tudo. Eu prefiro os potinhos pequenos de maionese. Aquele muito grande, eu acho que ocupa muito lugar no freezer. E eu nunca vou fazer, tipo,
meio litro de leite materno. Então, eu prefiro os potinhos pequenos. Uma outra coisa também, potinhos. Além dos potes de vidro, de maionese e de café solúvel, existem potinhos que você pode comprar. Dá um Google para você ver. Americanas, Mercado Livre, vários sites vão vender kits já específicos para a coleta de leite materno. Normalmente eles são potinhos pequenos, de 150 a 200 ml. Eles normalmente têm graduação. Eles podem ser de vidro ou de plástico, mas sempre a tampa é de plástico e o preço é absolutamente acessível, gente. É muito de boa. Você compra um kitzinho com vários potinhos. Eu recomendo ter uma quantidade boa. Na minha casa eu usei tanto vários potinhos desse que vieram no meu kit, e eu utilizei também uns sacos plásticos específicos para a coleta de leite materno. Não sei se vocês já viram, normalmente na farmácia vende, tem de várias marcas, a mais famosa, pelo menos aqui na minha região que vende, a mais famosa era da Lanciló, né, que é a mesma da pomadinha de passar no bico do peito. Então, mas tem várias marcas, vários preços. Normalmente é um saquinho pequenininho, também cabe aí de 150 a 200 ml. Tem um lugar para você escrever a data direitinho e ele já vem esterilizado. Então, é uma caixinha, normalmente vem de 30 a 50 saquinhos, dependendo da marca. E o único porém do saquinho é que ele não pode ser reutilizado. Então, assim, uma vez foi. Enquanto os potes podem ser reutilizados, etc. e tal. A desvantagem dos potes é que eles ocupam mais espaço, né? Tanto no congelador, quanto se você tiver que sair, levar, for viajar, for fazer alguma coisa, você tiver que levar vários potes para você congelar, é mais difícil. Os saquinhos, eles são fáceis de acondicionar, você pode congelar eles deitadinhos, você pega uma bandejinha pequena, coloca no seu congelador, entre um saquinho e outro, você coloca só uma folhinha de papel toalha e, nossa, cabem muitos. Então, realmente, assim, a questão de espaço, o saquinho, ele é melhor. Mas na questão de durabilidade ou até de preço final, eu acho que os potinhos acabam ficando mais baratos, porque eles são muitas vezes reutilizados. Então, mas de toda forma, se quiser utilizar o potinho da maionese ou do Nescafé, por exemplo, Nescafé que eu digo é qualquer café solúvel, viu, gente? Eu tô falando Nescafé, mas pode ser qualquer café solúvel. Parece que é um padrão, né? Normalmente eles são de vidro, tem uma tampinha de plástico. E como é que você vai esterilizar esses frasquinhos? Então, acabou de utilizar, encheu, né? Esvaziou de leite materno. O que você vai fazer? Você vai lavar todos os potinhos, exceto o saco de plástico, porque ele realmente é descartado, mas os potinhos de vidro ou de plástico, você vai limpar com água e sabão. Eu gosto muito de sabão em barra de coco. Então, assim, aqui em casa, e eu sempre recomendo para as pessoas fazerem da mesma forma, eu tenho uma esponja só para limpar as coisas de leite materno, então não misturo com comida, com gordura, com outras coisas. Então, eu tenho uma esponjinha, até comprei de uma cor diferente, etc e tal. Então, assim, as coisinhas do leite materno eu fiz num cantinho separado da cozinha. Então, eu utilizava sabão de coco em barra, uma buchinha só para o leite materno. Primeiro lavava com essa água e sabão e depois colocava para ferver. Eu tenho uma panela maior onde eu colocava todos os itens, colocava para ferver, deixava os minutos que precisava e depois colocava para secar num pano seco. Normalmente eu separo, né? Eu acho melhor, eu recomendo que vocês façam mesmo. Separe um pano de prato limpinho só para isso. Por quê? Para não misturar com um pano de prato que vai na mão da gente, que vai em outras coisas, e às vezes só lavar na máquina, secar, mesmo que você passe a ferro, às vezes não fica tão limpinho. Então pegue um pano novinho, 0 bala, coloca ali só para ficar, os potinhos você vira de cabeça para baixo, deixa secar normal, não precisa secar com pano, só deixar lá. Ficou sequinho? Beleza, pode guardar. E normalmente eu guardo os potinhos, né, que já foram fervidos e estão limpinhos, eu guardo em uma vasilha como essa, por exemplo.
Ela tem tampa, ela é fechadinha, e eu deixo de um dia para o outro, às vezes até um pouquinho mais, já esterilizado. Então, eu acho prático, gente, não acho difícil, não, acho de boa. Então, falei, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar uma coisa que é bastante importante. Toda vez que você for congelar, você tem que colocar a data. Se você, por exemplo, fez vários ordens, pode colocar tipo dia tal pela manhã, dia tal à noite, entendeu? Para você sempre utilizar, descongelar os leites mais antigos, para você ter um controle de estoque, entendeu? Isso facilita demais. Eu colocava não só a data que ela foi retirada, como eu já colocada, vence em. Então, assim, se for só resfriado, só colocado na geladeira, dura 12 horas. E se for congelado, né, dura 15 dias. Então, eu já colocava. Foi retirado dia tal, válido até tal. Porque aí, mesmo que não seja eu a pessoa que vai oferecer esse leite, que normalmente não era. Então, assim, normalmente é uma outra pessoa que não é a mãe que vai oferecer isso para a criança. Então, para a pessoa saber até quando que vale, porque não é todo mundo que está antenado, né? Quanto tempo vale, etc e tal. Às vezes são cuidadores diferentes, um dia é sua mãe que vai dar, outro dia é seu marido, outro dia é a sua babá. Então, assim, para não ter confusão, coloque a data que foi, né, coletado o leite e a data que esse leite vence, porque aí a pessoa não vai correr o risco de dar um leite vencido para o bebê, né? E você sempre vai estar consumindo leite mais antigo. Acho que isso daí também vale a pena. Então, o que mais? Esqueci de falar uma coisa também. Depois que você deixou secar, etc e tal, uma coisa que vale a pena é sempre guardar os potinhos fechados. Aí você coloca dentro de um container, né, desses negocinhos assim. Então, vale a pena sempre fechado, porque diminui a chance de contaminar, etc e tal. O leite materno, gente, ele é muito facinho de contaminar, porque bactérias adoram o leite materno, então a gente tem que ter um cuidadinho a mais para o negócio sempre dar certo. Para ordenhar, então, você vai precisar de listinha, checklist para você fazer antes de começar o seu processo de ordenha. Então, você vai ter que ter os potes de vidro ou de plástico, né, para você colocar o leite, congelar ou guardar na geladeira, né? Pode ser com saquinho, né, esse saquinho próprio para leite materno. Você vai ter que ter habilidade para tirar com as suas mãos ou utilizar uma bombinha manual ou elétrica, né? Então, se você for retirar esse leite materno fora de casa, por exemplo, mães que voltaram ao trabalho, ou então você está viajando, alguma coisa assim, é sempre importante ter uma bolsa térmica para você transportar. Então, acabou de tirar o leite materno, ele necessariamente tem que ir para a geladeira, congelador, ou ficar pelo menos, né, resfriadinho. Eu tenho uma bolsinha térmica, bem coisa de quem trabalha fora, né? Então, é uma bolsinha para levar almoço, etc e tal, e eu coloco uma barrinha daquele, sabe, gelo eterno? Igual para andar com vacina ou andar com alguma coisa assim. É uma barrinha, é facinho de encontrar no mercado. Você vai nessas lojas que vendem produtos plásticos, etc e tal. É bem fácil de encontrar, sabe? Então, eu acho mais fácil do que o gelo normal, porque o gelo normal derrete, faz um pouco de bagunça. Então, eu coloco esse gelo eterno, aí colocava o leite materno e algumas vezes colocava um outro gelo eterno, né, em cima. Super certo. Fechava a minha bolsinha, que parecia um porta-marmita, uma coisa assim. Show de bola, dava muito certo. Então, recomendo, gente, a vida tem que ser o quê? Organizada e prática. Tudo é possível se você pensar como é que você vai fazer, se organizar. Então, assim, mas como é... Gente, tudo tem jeito, vai dar certo. Então, além da bolsa térmica, uma outra coisa que vale a pena você ter, se você estiver utilizando potinhos de vidro, você pode utilizar esse tipo. Eu usei tipo uma fitinha crepe. Eu comprei um rolinho de fita crepe e colocava, vamos dizer, nos potinhos, né? Toda vez que eu fazia, vamos imaginar que isso aqui é um potinho de vidro. Então, eu escrevia aqui
qual era o dia da coleta, data do vencimento. Então, é tipo uma fitinha crepe, coisa simples. Outra coisa que vale a pena, na hora que você for retirar o leite, né? Então, você não está junto do seu bebê, você vai retirar o leite, vale a pena olhar para uma foto ou um videozinho do seu bebê. Parece uma coisa louca, né, gente? Mas funciona de verdade, isso é real. Então, assim, vale a pena ter na hora de tirar o leite, colocou a ordenhadeira, colocou aqui para retirar o leite, vê um videozinho. Se estiver em casa coletando perto, vale a pena tipo ir pro quartinho dele, olhar para ele. Mas assim, eu pessoalmente utilizava muito a questão do vídeo. Eu colocava minha bebê fazendo uma coisa muito fofinha, sabe? Dando um sorrisinho. Ou quando era pequenininha, só existindo, já o leite já descia. Então, isso ajuda muito. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Para quem tiver aqui em Minas, a gente fala que todo mundo tem um pé um pouco na fazenda. Porque quem não é da fazenda, com certeza já foi na casa de um parente que tem uma fazendinha. Então, para quem tem essa pegada um pouco rural, ou já foi, já vivenciou, a ordenha, por exemplo, de vacas com bezerro ao pé. Já viram? Vale a pena. As crianças adoram ir para o hotel fazenda que tem bezerro, essas coisas. Então, assim, a mesma teoria que acontece com a vaca acontece com a gente. É verdade, é mesmo. Então, assim, na hora de ordenhar, por exemplo, eles colocam o bezerrinho bem próximo à mãe, ela sente o cheirinho dele. Algumas vezes eles colocam ela na pata traseira, né, bem pertinho da mama, e aí só da mãe ver que o bezerrinho tá lá e coisa e tal, o leite dela já desce com muito mais facilidade, fica muito mais fácil para o ordenhador. Fazendo um paralelo da nossa vida, é mais ou menos isso. Quando você olha para a foto do seu bebê e coisa e tal, é muito mais fácil, porque os hormônios, eles ativam, nosso cérebro está conectado com aquele bebê e passa aquela ideia, tipo, eu preciso amamentar esse meu filho. E aí o leite desce com muito mais facilidade. Depois faça um teste. Às vezes, gente, mesmo nas horas que você não está coletando, isso já aconteceu comigo, isso é muito fácil de ver, com conchinha. Você estava com a conchinha, e aí fui mostrar o vídeo da filhota, não sei o que, não sei o que, só de mostrar a conchinha já enchia. Então, assim, ajuda muito, viu? Ajuda demais. Uma outra coisa, as pessoas perguntam muito para mim que quantidade que tem que tirar para dar uma mamada. Então, assim, bom, vai depender da idade do seu bebê, do porte, etc e tal. Claro que bebezinhos muito pequenos, vamos dizer que a pessoa já começa... Eu comecei a tirar leite, com menos de 2 meses eu já tirava o excesso de leite. Então, as mamadas da minha bebê eram mamadas bem pequenas, né? Porque ela era pequenininha, etc e tal. Mas vamos dizer que seja, por exemplo, para mães que vão voltar ao trabalho aos 4 ou aos 6 meses da criança. O volume já tem que ser maior. Mas só para facilitar e fazer um raciocínio que fica fácil para todo mundo, você pode fazer frações de 60 ou de 120 ml. Para criancinhas maiores, 120 ml normalmente dá uma mamada, entendeu? Para criancinhas menores, 60. Se você for juntar de 60 e 60, se a sua criancinha for maior, você pode descongelar 2 de 60, entendeu? Aí vai depender, você vai perceber também a quantidade, de acordo com a idade do seu bebê, a quantidade vai aumentando. Mas 60 a 120 ml, 120 ml para criancinhas maiores é uma mamadeirinha bem razoável. Quer ver? Deixa eu ver, essa daqui, 120 ml é alguma coisa aqui assim, ó, deixa eu ver. Dá para ver? Uma mamadeirinha assim. E já dá uma boa mamada para a pessoa. Claro, se ela for uma criança maior, vai precisar mais do que isso. Mas aí você vai percebendo, não tem muito erro não, tá bom? Como é que você vai fazer para aumentar o estoque e tirar o máximo proveito desse estímulo? Então, você pode, por exemplo, você pode colocar o bebezinho para mamar de um lado e você pode ordenhar do outro. Por quê? Porque na hora que você coloca o bebezinho para mamar e ele está mamando, você está liberando ocitocina, você está naturalmente fazendo
o processo de ejeção do leite, de passar o leite para esse bebê. Então, só de colocar o bebezinho para mamar de um lado, você pode, por exemplo, ordenhar do outro. Então, assim, para bebês que às vezes mamam um peito só, você pode fazer isso com muita tranquilidade. Na mamada seguinte, você inverte o bebê de um lado e ordenhadeira do outro. Dá super certo. Então, por exemplo, o bebê mamou um lado só, o bebê dormiu, você está tranquila, tá de boa, pode colocar para ordenhar do outro lado. Porque às vezes tem mães que acham difícil segurar o bebê, segurar a ordenhadeira. Eu comprei na época, e vale a pena comprar ou fazer, gente, é muito simples. Eu comprei na época um sutiã. Ele tinha um zíper aqui na frente, ele tinha 2 buracos. Apesar de eu ter uma ordenhadeira de um peito só, ele vinha com 2 buracos. E aí eu colocava aqui para dentro do sutiã, o sutiã aqui, e eu encaixava. Isso fazia o quê? Liberava as minhas mãos. Então eu tinha 2 mãos livres, apesar de estar ordenhando. Era ótimo. Então, assim, para mães que às vezes trabalham em casa, que tem que otimizar o tempo, que às vezes tem que ordenhar e mandar um e-mail. Gente, acontece. Entendeu? Para quem tem que resolver coisas do computador, tem que falar no telefone, eu tenho que fazer às vezes tarefas de casa. É muito prático, vale a pena mandar fazer. Eu vou procurar onde está, num outro vídeo eu mostro para vocês esse sutiã, porque ele é facinho de fazer igual, encontrar no mercado, etc e tal. Ele é simplesmente um sutiã com um buraco para colocar a ordenhadeira e aí libera as mãos. Então, assim, é prático também. Então, uma outra coisa que você pode fazer para facilitar ao máximo do leite a descer. Você pode, por exemplo, ordenhar de manhã. De manhã é o horário que a gente mais tem leite. A gente produz muito hormônio à noite e principalmente para os bebês que às vezes já conseguem dormir uma boa parte da noite, de manhã é o horário que todas as mulheres relatam que é o horário que dá mais leite. Então, às vezes o bebê já mamou e sobra mais leite. Então, assim, ordenhar de manhã, assim que acorda, às vezes até antes mesmo do bebê mamar, o peito tá tão cheio que vale a pena você dar uma esvaziada suave, até para o bebê conseguir mamar, porque às vezes quando ele tá cheio demais fica difícil, né? Então, para as mães principalmente para essas mães que o bebê dorme a noite toda, você pode também ordenhar durante a noite, durante a madrugada até, porque tem mães que relatam que o volume de leite produzido é tão grande que às vezes o bebê está dormindo e a mãe acorda com desconforto, porque está com muito leite. Então, acordou com desconforto, tranquilo, vai lá, tira um pouquinho de cada lado, dá aquela aliviada e volta a dormir, entendeu? Então, assim, é super tranquilo. Então, todas essas dicas são para aumentar a quantidade de estoque, né, de leite que você vai conseguir guardar. Peraí, só um pouquinho que eu estou lendo meus lembretes para não esquecer dos detalhes. Esse detalhe também é importante. Se você, por exemplo, conseguiu ordenhar, porque no começo, gente, ninguém acorda, ninguém não, mas é bem mais raro você acordar. Eu acordei e ordenhei 120 ml. Então, assim, a maioria das pessoas começa ordenhando, é merrequinha, viu, gente? É pouquinho mesmo. Eu acho que a primeira vez que eu consegui ordenhar, assim, uns 20 ml, 30 ml, era uma coisinha, tipo assim, era merreca. Então, vamos dizer, mas hoje eu só consegui ordenhar 30, entendeu? Não tem problema. Na próxima vez que você for ordenhar, você ordenha mais um pouquinho. E aí, por exemplo, ordenhei 30 e deixei no congelador. Aí, à tarde, eu consegui ordenhar mais 20, por exemplo. Você pode pegar esses 20 e colocar no mesmo frasquinho que o 30. O 30 está aqui congelado. Você pode colocar mais 20? Pode. Entendeu? Lembrando só que a validade do conjunto vai ser a validade do primeiro leite ordenhado. Então, assim, se você demorou 2 dias para encher o frasquinho, porque no começo é meio difícil mesmo. Relaxa, gente, vai dar certo. É que nesse começo é um pouco assim mesmo. Mas, então, não tem problema. Coloca o outro leite por cima e segue o baile. Então, pode ser adicionado, não tem problema. Afinal, como esquentar o leite materno? Micro-ondas? Não, o leite materno não pode ir no micro-ondas.
é verdade. O micro-ondas, ele não faz bem, ele destrói partículas que são importantes do leite materno. Então, assim, não colocar nem água fervente, nem no micro-ondas. Você deve fazer o seguinte: pega uma vasilha, uma leiteira, alguma coisa, esquenta uma água, não precisa ser fervendo não, uma água de morna para quente. Você pega o seu saquinho, o seu potinho, né, o que for que você tiver, coloca lá e deixa ele descongelar naturalmente de uma forma lenta. Então, assim, não vale a pena esperar o neném estar esgoelando para poder fazer esse processo. É sempre interessante a pessoa que for cuidar da criança já ter mais ou menos um time, sabe? E sabe, por exemplo, que o bebezinho dormiu, então que daqui a pouco o sono dele é de 40 minutos, então um pouco antes ela já vai lá, vai descongelar, parará, para não correr o risco de ter que dar o leite na hora que o neném está esgoelando. Então, assim, coloca no banho-maria, esse banho-maria vai esquentar, descongelar esse leite de uma forma suave, vai manter as propriedades do leite. Então, isso é importante. Como oferecer, então, o leite para a criança? No copinho, na colher, na mamadeira? Então, os principais recipientes, se você for na maioria dos hospitais, nos lugares onde se trabalha, principalmente às vezes com recém-nascidos e afins, os leites maternos são oferecidos no copinho. Normalmente o copinho é um copinho pequeno, normalmente alguma coisa desse tamanho. Esse aqui é um copinho, é só para você ter uma dimensão. Mas você já viu aqueles copinhos de shot? Que as pessoas tomam cachaça, alguma coisa assim? Pois é, aqueles copinhos de vidro excelentes. Se você tem na sua casa, né, lá nas suas coisas, é um excelente. Você pode utilizar também, sabe o quê? Xicarazinha bem pequenininha de café. Também pode ser uma boa alternativa, é fácil de higienizar. Normalmente produtos de vidro são mais fáceis de higienizar, né? Você pode dar também com colher, né? A colher, admito, gente, tem que ter um pouco de paciência, porque oferecer o leite na colher demora. Eu achei pouco prático, mas existe literatura recomendando a colher. Eu gostei mais ou do copinho, que é muito interessante o copinho, gente. As pessoas, mas vai derramar, vai fazer bagunça. Gente, é muito prático. É prático real. Então, assim, você vai ter aquele copinho, vai estar higienizado, você coloca um pouquinho de leite materno, você coloca ele, e aos pouquinhos você encosta no lábio do bebê e o bebê toma. Ele faz um movimento, parece meio linguinha, sabe? Você já viu um gato tomando leite? Imaginou? É um movimento meio linguinha. E você fala, poxa, mas vai demorar uma vida. Você acredita que não demora? Que o tempo da mamada é semelhante ao tempo de uma mamada na mamadeira? Ao contrário, senso, né? Imaginar. Mas então, assim, o copinho é o recomendado, entendeu? Porque ele não confunde, não faz confusão né, de bicos, porque algumas vezes, qual que é o problema da mamadeira? Mas poxa, a vida inteira eu comprei um kit de mamadeira, sempre achei que mamadeira é o prático. Vou deixar com minha mãe quer dar mamadeira. Calma. É proibido usar mamadeira? Não, claro que não. Só que a pessoa que vai utilizar mamadeira, ela tem que entender o seguinte: quando a gente dá uma mamadeira para a criança, primeiro que ela pode confundir o bico da mamadeira com o seio e ela vai inevitavelmente achar a mamadeira mais fácil de mamar do que o seio. Então, isso é uma coisa que pode acontecer sim. Então, por que a gente dá no copinho de shot, né, ou na xicarazinha de café, etc e tal? Para não ter esse tipo de confusão de bico, entendeu? Então, assim, e demora o mesmo tempo de dar na mamadeira. Renata, mas você usou o copinho de shot? Não. Eu utilizei uma mamadeira que eu, inclusive, recomendo. Eu acho que hoje em dia também é fácil de achar no mercado. É essa que eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar o bico. Gente, super mega indico essa mamadeira. Ela chama Medela, o modelo, a marca é Medela, o modelo dela é Calma, e ela tem um bico, deixa eu ver se dá para ver a diferença. Dá para ver que ele tem um bico assim?
faz um formato meio de seios. E a outra coisa é que ela é muito difícil de sugar. Sim, porque é muito difícil de sugar que é bom? Porque é para fazer com que seja tão difícil para a criança quanto sugar o seio da mãe, porque sugar o seio da mãe dá um trabalho. As crianças ficam suadas e coisa e tal. Então é uma mamadeira que dificulta um pouco a vida do bebê no sentido de deixar para ele semelhante ao que ele vivencia mamando no seio da mãe. Então eu recomendo essa mamadeira, meu marido que oferecia todos os dias uma mamada era do marido à noite, então eu tinha um tempo maior, então era uma mamada da noite que era a mamada do papai, e era com essa medela. Super recomendo. Então, mas eu não tenho, não encontrei. Gente, na casa de todo mundo pode ter uma xicrinha de café, pode ter um copinho de shot, um copinho pequeno, entendeu? O importante é que a pessoa tenha paciência, porque você tem que posicionar, né, a criancinha de preferência. Você nunca vai dar deitado, porque vai realmente não, deitado não dá certo. Mas deitado, gente, nenhum tipo de mamadeira, nada deve ser dado para criança deitada, porque aumenta a chance de infecção no ouvido por conta da posição. A amamentação é diferente quando é no seio materno de quando é na mamadeira. Então, deitado, no way, sempre. Criancinha sentadinha, você apoia a criancinha. Se ela for muito pequenininha, você tem que segurar melhor. Mas a verdade é, mesmo recém-nascido, gente, no hospital, às vezes nenenzinhos bem pequenininhos, as pessoas colocam no copinho e ele vai lambendo, e isso dá uma mamada muito eficiente e dá muito certo. Então, assim, tentei em casa, pode colocar aqui nos comentários, tentei, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Pode colocar aí, as pessoas gostam de ver como é que está sendo essa experiência. Então, deixe-me ver o que mais que eu coloquei aqui anotado para a gente não esquecer. Uma desvantagem da mamadeira também em relação aos copinhos, xícaras pequenas e a colher, porque esses são muito mais fáceis de higienizar. Inevitavelmente, a mamadeira ela é mais difícil de higienizar, porque você tem que ter uma escova própria para lavar as frestinhas da mamadeira, por exemplo, essa daqui, ó, você tem que desmontar, lavar cada pedacinho dele, tá vendo? Olha, ele é bem difícil de mamar, ele sai pouquinho leite por vez, etc. E tal. Então, assim, dá bem mais trabalho para você higienizar. E muitas vezes, como a gente está falando de leite materno, não basta só lavar, tem que esterilizar, etc. e tal, né? Então, o que mais? Peraí que eu vou fechar. Abri o trem, não consigo fechar. Peraí, calma. Você consegue, Renatinha? Acho que deu. Então, assim, recapitulando, para a gente poder oferecer esse leite para a criança, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é tirar do congelador ou geladeira, aquecer em banho-maria, nunca no micro-ondas, nunca em água fervente. Você vai colocar o bebezinho confortavelmente, né, sentadinho. É importante também que o bebezinho não esteja chorando, porque às vezes o neném já está nervoso, etc. e tal. É sempre mais difícil você oferecer um leite, né? Quando não é o peito, principalmente quando o bebê já está se debatendo. Então é muito importante que a pessoa que toma conta dessa criança, que está lá no dia a dia cuidando dela nessa ausência da mãe, que ela seja muito observadora e que ela não deixe a criança chegar a extremos, porque é sempre mais difícil amamentar uma criança que está tipo esgoelando e coisa e tal. Então isso é importante. Se for no copinho, então, um copinho pequeno, um copinho de shot ou na xícara pequena, você coloca um volume pequeno. Se for necessário, depois você dá mais um pouco para evitar o desperdício, né? E aos poucos você vai aumentando o tamanho do copo, coisa e tal. Claro que no final a criança já vai estar tomando um volume maior, mas isso você vai acompanhando. Acho que não tem muita dificuldade, né? Segurar
O bebê, então, sempre nessa posição, sentada, encostada, você encosta o copinho nos lábios do neném e ele vai fazer esse movimento de meio que de lambida mesmo, sabe? Uma coisa que é importante para todas as formas de amamentação, mamadeira, colher, copinho, direto no peito, sempre converse com o neném. Gente, como isso é uma coisa interessante. Vale cantar uma música, vale conversar. Gente, as crianças entendem tudo, é uma coisa espetacular. Colocou o nenenzinho para amamentar, esse é o momento de vocês. Ah, mas eu não estou amamentando, estou dando leite no copinho. Maravilha, dá também. Colocou o nenenzinho, tá dando copinho, fala assim, bebezinho, estou muito feliz, que bom que você está tomando, isso mesmo, toma tudo, você vai ficar forte, né? Sei lá, bater os papos, vale cantar uma musiquinha. Gente, a criatividade é o limite. Então, assim, eu acho que toda vez que a criança está se alimentando, vale a pena ter um clima bom, um lugar quieto, sabe? Evitar lugar de passagem de muita gente, televisão ligada, sabe? Aquelas coisas. Procura um lugar tranquilo, sempre é mais eficiente e dá mais certo. Então, acho que isso daí é uma boa. Outra coisa também, deixar a criança seguir seu próprio ritmo, tanto na mamadeira quanto no copinho, nada de enfiar, ou, sabe, forçar demais. A criança, de vez em quando, principalmente os menorzinhos, você vai ver isso mais fácil. Eles mamam um pouquinho, eles param um pouquinho, aí tudo bem, parou, tirou um copinho, esperou um pouquinho, ele quis de novo, você leva o copinho à boca de novo. Respeitar o ritmo da criança, sabe? Isso é muito importante também. Outra coisa independente se mamou no copo, na colher, na xícara pequena, na mamadeira, sempre colocar o bebê para arrotar depois. Então, porque assim, é muito comum qualquer processo, mesmo amamentando direto no peito, é comum que os bebês às vezes suguem um pouco de ar, entendeu? Então, coloca para arrotar, deixa o leite descer, sabe? Da mesma forma que você faz com a amamentação normal, você pode fazer com essas outras formas de dar o leite materno para a criança. Então, é importante. Arrota, deixa os minutinhos, aquelas coisas todas, tá? Como começar um estoque em casa? Vamos imaginar. Eu quero ter mais autonomia, ou então, eu quero começar a deixar um pouco com o papai, ou com a vovó, ou com a babá, eu preciso fazer algumas coisas, preciso, sabe, sair de casa para resolver algumas coisas de vez em quando, ou então vou voltar a trabalhar. E horário integral acontece, entendeu? Vou voltar a estudar, também acontece. Então, assim, como que você vai começar a fazer esse estoque em casa? Então, primeiro, antes de você, né, ter a obrigação de ter um estoque para fazer as coisas, vamos dizer, você vai voltar a trabalhar ou vai voltar a estudar. Então, assim, começa a ordenhar em casa, na tranquilidade, para você saber quanto tempo demora, para você saber qual que é a sensação, entendeu? Porque, vamos dizer que depois você tenha que tirar leite no seu trabalho. É sempre mais fácil quando você já treinou isso em casa, quando você já vivenciou isso em casa, na intimidade, sabe, no aconchego, é sempre melhor. Então, e outra coisa também, até para você saber a quantidade de leite, porque às vezes a gente cria uma expectativa, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu achei que ia colocar a bombinha e encher, tipo, frascos, né? Tá com o seio muito cheio de leite, achei que ia encher frascos e frascos de leite e tirei aquela merrequinha, fiquei um pouco frustrada. Então, assim, no começo, calma, no começo é assim mesmo. Então, assim, até para a gente não ficar frustrado, sabe? Para não voltar ao trabalho e chegar lá no trabalho e falar, putz, não consigo tirar quase nada. Então, treina em casa, testa em casa, eu acho que dá mais segurança para a gente, dá mais tranquilidade para a gente também, sabe? Então, outra coisa, mesmo... outra coisa que é importante também, ordenhar todos os dias. Sim, é importante. Mas hoje é sábado, eu não vou trabalhar, hoje é domingo, não vou trabalhar. Gente, é tudo uma questão de hábito, o negócio fica fluido. Se o bebezinho mamou, sobrou leite,
ordenha, tira, entendeu? Eu acho que isso daí, quanto mais tirar leite, mais leite vai dar, é um looping. Então, assim, claro que a preferência é para o livre demanda, deixa o bebê mamar, mas a verdade é que na maioria das vezes, se a pessoa quiser, ela pode, mesmo depois do bebê mamar, tirar um pouquinho. Então, aproveitar todos os dias para você fazer um estoque e ter uma tranquilidade maior. Então, assim, os 15 dias você pode ter de estoque antes de você eventualmente voltar ao trabalho, coisa e tal. Então, e o bom também de você tirar o leite nos finais de semana, que pelo menos para mim super funcionava, eram dias que eu estava mais tranquila, mais relaxada, sabe, tinha mais tempo, não tinha aquela correria do dia a dia. O final de semana para mim sempre foi uma época muito boa, então é uma boa coisa. E a outra coisa também é que é o seguinte, pode acontecer um imprevisto, então assim, é sempre bom você ter um estoque a mais, sabe? E para algumas pessoas que conseguem ter muito estoque, vale até doar, banco de leite está aí, eu acho que super vale a pena doar. Mas é sempre bom também ter um estoque razoável, porque alguma coisa pode acontecer, um dia você pode não conseguir retirar por qualquer coisa do destino, então é bom ter um estoquinho maior para a gente ficar mais segura, mais tranquila, né? Uma outra coisa que é importante, então lembrando, quanto tempo o leite dura depois que você retirou? Se for na geladeira, 12 horas. Se for no congelador, 15 dias. Você sempre tem que manter ele em frascos específicos, que já foram frasco de vidro ou de plástico, mas que já foram higienizados, já foram esterilizados depois de 15 minutos fervendo. Você não pode esquecer, é importantíssimo, colocar a etiqueta ou escrever de alguma forma a data que o produto, né, o leite foi retirado e quando é que ele vence, que é 15 dias depois se for congelado, por exemplo. Então, sempre utilizar os mais antigos, fazer uma otimização desse seu estoque. E, por fim, também, você pode fazer o seguinte, sempre que o bebê mamar, ao final você pode tirar o leite excedente, ou então você pode, por exemplo, o bebê mamou as 2 mamas e dormiu, por exemplo. 1h30 depois você pode tirar esse excesso de leite, ou tirar à noite, ou tirar no começo da manhã, que é a hora que tem mais leite. Eu adorava tirar no começo da manhã, me dava um bom alívio, e eu, pelo menos a minha experiência, a maioria das mães também curte o lance de tirar o excesso de manhã, porque é realmente o horário que as mamas estão mais cheias e às vezes o desconforto acontece. Aí muitas mães perguntam, né? Mas e se eu não tiver leite suficiente para estocar, como é que eu vou fazer? Aí eu falo, calma. Não desanima não. Ordenhar é uma questão de prática. Eu sugiro que a pessoa comece a fazer ordenha antes mesmo, não só naqueles 15 últimos dias antes, por exemplo, se ela for voltar ao trabalho, não deixar só para esses 15 últimos dias. Às vezes começar a fazer antes disso, sabe? Já começar a tirar. Eu comecei bem novinha, então eu tinha menos de 2 meses. Eu já comecei a tirar porque a amamentação já estava bem estabelecida e eu queria ter pequenos momentos para fazer coisas mínimas, tipo ir no supermercado, fazer a unha e coisa e tal, que algumas vezes eu achava que o tempo entre uma mamada e outra podia ficar muito apertado para fazer a tarefa. E também porque o Pedrão, meu marido, queria participar desse negócio, então, tipo, uma mamada do dia era a mamada do papai. Então, desde sempre a gente criou esse hábito e aqui em casa super deu certo, entendeu? Então, assim, se você achar que não tem leite suficiente, calma, não desanima não. Vai tirando aos pouquinhos, essa produção vai aumentando. A primeira vez que eu tirei era tipo 20, 30 ml, depois foi aumentando. Acho que 1, 2 semanas depois eu já tinha um volume que dava para dar uma mamada cada vez que eu tirava. Então, assim, é assim mesmo, calma. É o próprio estímulo da amamentação e da retirada de leite é que vai fazer o corpo produzir mais. Então, acho que isso daí é bem importante. Então, lembrando daquela dica de colocar o bebê para mamar de um lado e retirar o leite do outro, isso facilita muito, porque o bebê mamando já libera ocitocina, então já faz a ejeção do leite, isso por si só já facilita demais, né, a ejeção do leite. E também você tem que lembrar que quanto mais mamar, mais vai produzir. Mais mamar, mais vai produzir. Então, assim, não tenha medo. Continua amamentando, continua ordenhando e naturalmente esse volume vai aumentar.
Então, você tem que amamentar várias vezes, então a frequência é importante e a quantidade, esvaziar bem esse peito também é importante. Outra coisa que é importante é a mãe ficar sempre atenta à alimentação e à hidratação. Então, assim, a mãe tem que lembrar de comer bem. O que é comer bem? Comer variado, comer, sabe, pensando numa boa alimentação, não pular refeição, não pular almoço, não comer porcaria, porque inevitavelmente, né, faz diferença. Uma mãe bem nutrida, ela vai conseguir nutrir melhor seu filhote. E outra coisa que é importante, dentro dessa parte de alimentação, eu me lembro que algumas vezes eu ia estar fora de casa, no meio da correria, dentro da minha bolsa sempre tinha uma fruta higienizada, embalada, tinha barrinha de cereal, biscoito integral, então sempre. E a outra coisa que sim, também nunca falha é garrafa de água. Então, onde eu trabalho, onde eu fico, onde eu mexo no meu computador, quando eu saía de casa, sempre garrafa de água. Então, assim, a alimentação correta, a hidratação correta, são coisas assim que fazem toda a diferença na hora que você está falando de produção de leite. Uma outra coisa que também parece que é bobeira, mas faz toda a diferença, é tentar manter um exercício físico suave. Então, assim, em algum momento da rotina, se você conseguir fazer uma caminhada que seja, arruma uma amiga para conversar, tira meia hora, dá um passeio. Então, se for tipo de dia, leva o bebê, coloca no carrinho, dá um passeio de meia hora para ele, faça uma atividade física, se movimente, porque isso alivia a mente, alivia o corpo, sabe tudo, o corpo fica melhor, a mente fica melhor, e o leite, inevitavelmente, ele flui mais fácil. Então, assim, acho que são dicas de ouro. E por último, a maior de todas as dicas para você conseguir sempre dar mais e mais e mais leite é amamente. Quanto mais essa mãe amamenta ou ordenha o leite, então esse estímulo, o melhor gatilho para o leite descer, a produção acontecer, é essa mãe cada vez estimular mais, que seja com a mamada do bebê, que seja com a ordenha. Isso tudo é tipo vida, faz tudo acontecer. Então, assim, é muito bom. Por fim, e além de quanto mais a mãe amamentar, né, o bebê, quanto mais o bebê mamar e a mãe ordenhar, mais o leite ela vai conseguir ter. E o ideal é que você também consiga retirar leite, se você estiver ordenhando. Se a mãe conseguir tirar, por exemplo, um leite de manhã, um na hora do almoço e um à tarde, ela com certeza vai ter estoque ali para ela conseguir trabalhar e coisa e tal. Então, assim, por exemplo, mães que às vezes precisam fazer um estoque maior, amamenta o bebê bem cedinho, no meio da manhã, coletam leite, na hora do almoço, depois do almoço, né, logo em seguida do almoço, outro, no final da tarde, outro, chegou em casa, amamentou o bebê mais uma vez, à noite amamentou mais uma vez. Esse ritmo de mamada ordenha, isso já é o suficiente para manter, estimular e dar cada vez mais leite. Ok? Bom, então era isso que eu precisava falar sobre a parte de amamentação. Opa! Então era isso que eu precisava de falar sobre a ordenha, o armazenamento e como oferecer esse leite retirado para o seu bebê. Eu espero que vocês estejam gostando e fiquem com Deus.